Quando meu filho faleceu, minha nora disse: não seja dramática. Faça as malas e aprenda a sobreviver. Enxuguei as lágrimas e morei no meu carro por 2 semanas. Foi quando o advogado do meu filho ligou com boas notícias. Fico feliz em ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. Nunca imaginei que perder meu filho seria a segunda pior coisa que me aconteceria naquela semana. Carlton tinha partido há exatos 7 dias quando Cleo entrou na sala de estar, onde eu estava dobrando seus suéteres velhos, com lágrimas caindo silenciosamente na lã macia. As flores do funeral ainda estavam frescas em seus vasos, sua doçura enjoativa se misturando ao aroma de sua colônia que ainda permanecia em suas roupas. Naiden, precisamos conversar, disse ela, com a voz mais áspera que eu já ouvirá. Não era o tom gentil e simpático que ela usará no funeral, enquanto as pessoas assistiam. Levantei os olhos, esperando talvez uma conversa sobre as crianças ou talvez sobre os preparativos para os pertences de Carlton. Minha nora estava parada na porta, vestindo jeans de grife e uma blusa de seda que provavelmente custava mais do que meu salário mensal da Previdência Social. Suas unhas impecavelmente cuidadas batiam no batente da porta. Claro, querida, o que foi? Perguntei. Cleo entrou na sala, mas não se sentou. Ela permaneceu de pé, elevando-se sobre mim enquanto eu me encolhia na poltrona favorita de Carlton, aquela que ele insistira em manter, mesmo que não combinasse com sua decoração moderna. Tenho pensado na situação da casa, começou ela, e um frio se instalou em meu estômago. Com a partida do Carlton, as coisas precisam mudar. As crianças e eu precisamos de espaço para lamentar de verdade. E, sinceramente, ter você aqui é demais agora. Pisquei, tentando processar as palavras dela. Demais. Você está sempre chorando, sempre mexendo nas coisas dele, sempre falando dele como se ele ainda estivesse aqui. Não é saudável para as crianças verem a avó desmoronando assim. Sua voz era firme, quase clínica. Elas precisam de estabilidade, não de lembretes constantes do que perderam. Minhas mãos pararam no suéter que eu estava dobrando, o cardigan cinza favorito do Carlton, que ele usava todas as manhãs de domingo enquanto lia o jornal. Ele o usará apenas 3 semanas antes do câncer tomar seu rumo final. Cleo, esta é a minha casa também. Carlton e eu conversamos sobre isso antes de ele ficar doente. Ele queria que eu ficasse aqui, para ajudar com as crianças, para ficar perto da família, eu disse, com a voz mais baixa do que pretendia. Ela soltou uma risada curta, sem graça. Carlton disse um monte de coisas quando estava medicado e não conseguia pensar direito. A realidade é que esta casa agora me pertence, e preciso que você arrume suas coisas. As palavras me atingiram como um golpe físico. Senti o ar escapar dos meus pulmões e, por um momento, a sala pareceu se inclinar. Arrumar minhas coisas. Não seja dramática, Nain. Você já é adulta. Faça seus arranjos e aprenda a se virar sozinha. Carlton sempre disse que você era mais forte do que aparentava. Ela fez uma pausa, observando seu reflexo no espelho do corredor e alisando o cabelo loiro. Além disso, você vai dar um jeito. Você sempre dá. Pensei na pequena poupança que Carlton me ajudara a manter, mal dava para o depósito de segurança de um apartamento estúdio, certamente não o suficiente para o primeiro e o último mês de aluguel naquele subúrbio caro onde meus netos moravam, onde Carlton estava enterrado, onde toda a minha vida existiu. E a Emma e o James. Eu cuido deles todos os dias depois da escola. Ajudo com a lição de casa. Faço o jantar, eu disse, com a voz sumindo ao ver sua expressão. Vou dar um jeito nisso. Talvez esteja na hora de eles aprenderem mais independência, de qualquer forma. Carlton os mimava demais, e, sinceramente, você também. A crueldade casual em seu tom me fez doer o peito. Ela estava falando dos seus próprios filhos, as mesmas crianças que corriam até mim quando ralavam os joelhos, que me pediam para ler histórias para elas, que me chamavam de sua melhor avó porque eu era a única avó delas. Os pais de Cleo nunca demonstraram muito interesse em ser avós. Quanto tempo eu tenho? Consegui perguntar. Gostaria que você fosse embora amanhã à noite. Algumas pessoas virão para ver a reforma do escritório do Carlton, e não quero nenhum constrangimento.
Amanhã à noite, 24 horas para desmantelar a vida que construí aqui nos últimos 5 anos, desde que Carlton insistiu que eu vendesse meu pequeno apartamento do outro lado da cidade e me mudasse para ajudar com as crianças quando Cleo voltasse a trabalhar. Para onde eu vou, Cleo? Não tenho lugar marcado. Posso ter uma semana, talvez 2, só para encontrar alguma coisa? A expressão dela não se suavizou, pelo contrário, ficou mais impaciente. Nain, eu realmente preciso que você pare de tornar isso mais difícil do que precisa ser. Carlton se foi. A situação mudou. Você não é minha responsabilidade. Não era a responsabilidade dela. Depois de 5 anos cozinhando jantares que ela estava ocupada demais para fazer, cuidando de crianças doentes enquanto viajava a trabalho, mantendo a casa funcionando enquanto cuidava da agenda social, assenti lentamente, sem confiar que minha voz permaneceria firme. Vou arrumar as malas hoje à noite. Quando comecei a me levantar da cadeira, a voz de Cleo me interrompeu. Ah, e Nain, eu agradeceria se você não fizesse um escândalo com as crianças. Elas já estão lidando com traumas demais. A última coisa que elas precisam é te ver tendo algum tipo de colapso. Naquela noite, arrumei meus pertences nas mesmas malas que havia trazido quando me mudei. Era chocante o quão pouco eu realmente possuía. A maioria dos móveis do meu quarto pertencia à casa, e eu gradualmente doei a maioria dos meus pertences ao longo dos anos, mantendo apenas o essencial e algumas lembranças preciosas. Coloquei o cardigan cinza do Carlton na minha mala, junto com uma foto emoldurada dele segurando as crianças no colo na última manhã de Natal. Deixei para trás a pequena televisão que ele havia comprado para o meu quarto, a confortável poltrona de leitura que tinha sido seu presente de inauguração para mim, a estante cheia de romances que havíamos compartilhado e discutido durante o café da manhã de domingo. A parte mais difícil foi escrever o bilhete para Emma e James. Como explicar a uma criança de 8 anos e a um menino de 10 que a avó deles está indo embora sem fazer a mãe deles parecer a vilã? Como se despedir sem prometer vê-los em breve, sem ter ideia de onde vão morar ou como vão se virar? No fim, mantive a coisa simples. A vovó Nain teve que se mudar para um lugar novo, mas eu amo vocês dois muito. Sejam bons para a mamãe. Amor e abraço sempre. Deixei o bilhete no espelho do banheiro deles, onde eles viriam pela manhã, depois que eu já tivesse ido embora. Eu não suportava encarar suas perguntas confusas ou ver suas lágrimas. Cleo estava certa sobre uma coisa: eles já tinham perdido o pai. Eles não precisavam ver a avó desmoronar também. Ao amanhecer na rua suburbana onde Carlton se orgulhara tanto de comprar a casa dos sonhos de sua família, carreguei meu carro com tudo o que me restava no mundo. O porta-malas mal fechava sobre meus pertences, e o banco de trás continha as poucas compras que eu conseguirá pegar na cozinha: biscoitos, manteiga de amendoim, água mineral, coisas que não estragariam. Fiquei sentado na entrada da garagem por um longo momento, olhando para a casa onde meu filho viverá seus últimos anos, onde meus netos provavelmente ainda dormiam pacificamente em suas camas, sem saber que sua constante diária havia acabado de desaparecer de suas vidas. Cleo apareceu na janela da frente, caneca de café na mão, me observando com a mesma expressão que usaria ao observar a venda de garagem de um vizinho, certificando-se de que eu realmente fosse embora, certificando-se de que eu não mudasse de ideia e voltasse para complicar seu recomeço. Engatei a ré e fui embora da única família que me restava, sem ter para onde ir e sem ideia de como sobreviveria ao que viria a seguir. Agora, estou curioso sobre você que está ouvindo minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final mais 2 histórias que são as favoritas do canal, e elas com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui. 2 semanas. É quanto tempo uma pessoa consegue viver no próprio carro antes que a vergonha se torne quase insuportável. Eu havia estacionado atrás de um restaurante 24 horas nos arredores da cidade, longe o suficiente do bairro de Carlton para não correr o risco de encontrar alguém conhecido, mas perto o suficiente para que eu ainda pudesse passar pela escola das crianças às vezes e vê-las no recreio. Patético, talvez, mas aqueles momentos eram a única luz nos meus dias cada vez mais sombrios. Nas primeiras noites, eu me convenci de que aquilo era temporário. Eu encontraria uma solução, talvez um quarto para alugar ou um pequeno apartamento que eu pudesse pagar. Candidatei-me a 3 comunidades de idosos diferentes, mas as listas de espera eram longas, e os depósitos estavam muito além do meu alcance.
Os poucos apartamentos acessíveis que eu havia pesquisado ficavam em bairros onde eu tinha medo de ir a pé até o meu carro durante o dia, quanto mais morar sozinho à noite. Minha rotina diária havia se tornado uma coreografia cuidadosa de sobrevivência e dignidade. Todas as manhãs, às 6 horas, quando o restaurante abria, eu entrava e usava o banheiro para lavar o rosto e escovar os dentes. Pedia uma xícara de café e uma torrada, os itens mais baratos do cardápio, e sentava-me numa mesa de canto pelo tempo que conseguisse, às vezes prolongando um café por 3 horas enquanto lia o jornal do dia anterior que alguém havia deixado para trás. A pior parte não era o desconforto físico, embora dormir encolhida no banco do motorista tivesse deixado meu corpo inteiro dolorido. Nem era o medo, embora cada noite trouxesse novos terrores, barulhos estranhos, lanternas de seguranças fazendo ronda, a preocupação constante de que alguém percebesse que eu estava morando no meu carro e chamasse a polícia. A pior parte era a invisibilidade. Eu tinha me tornado um fantasma da minha vida anterior. Ontem, vi minha vizinha Margarete no supermercado onde eu estava comprando mais um pão e um pote de manteiga de amendoim, minha dieta da semana anterior. Ela olhou através de mim como se eu não estivesse a 1 metro de distância. Tomamos café juntos dezenas de vezes, trocamos biscoitos de Natal por 5 anos, e agora eu era invisível para ela. Eu entendia o porquê. Eu parecia uma sem-teto porque eu era uma sem-teto. Minhas roupas, mesmo que eu tentasse mantê-las limpas na pia do banheiro da lanchonete, estavam amassadas de tanto dormir com elas. Meu cabelo, normalmente arrumado e penteado, pendia sem graça em volta do meu rosto. Eu havia perdido peso que não podia me dar ao luxo de perder, e havia olheiras que nenhuma quantidade de corretivo conseguia esconder. Mas era mais do que a minha aparência. Era como se eu tivesse cruzado uma linha invisível que separava os que tinham casa dos que não tinham. E, uma vez cruzada, as pessoas não conseguiam mais te ver. Você se tornava parte da paisagem por onde passavam, um problema que elas não queriam reconhecer. O momento mais difícil foi quando decidi passar de carro pela casa do Carlton, minha antiga casa, para ver se conseguia avistar a Emma e o James brincando no quintal. O que vi, em vez disso, me fez sentir um aperto no estômago, com uma mistura de raiva e sofrimento. Havia uma caçamba de lixo na entrada da garagem, transbordando de móveis e pertences. Eu conseguia ver a mesa de Carlton, aquela onde ele ajudava as crianças com a lição de casa todas as noites, sua estante ainda abarrotada com os romances que discutíamos enquanto tomávamos café, a confortável poltrona reclinável onde ele adormecia assistindo a filmes com as crianças nas tardes de domingo. E de pé ao lado da lixeira, orientando 2 homens que carregavam mais móveis, estava Cleo. Ela vestia roupas de ginástica que provavelmente custavam mais do que eu havia gastado em compras no mês anterior, o telefone pressionado contra o ouvido, rindo de algo que a pessoa do outro lado da linha dizia. Observei enquanto eles traziam a pequena mesa de jantar do escritório de Carlton, aquela onde ele havia instalado seu laptop durante seus últimos meses, quando subir escadas se tornou muito difícil, a mesa onde ele passará horas organizando fotos de família, escrevendo cartas para as crianças em aniversários futuros que ele sabia que não veria. Cleo acenou com desdém enquanto jogava um objeto na lixeira com um estrondo que eu podia ouvir a meio quarteirão de distância. Parti antes que ela pudesse me ver, com as mãos tremendo tanto que precisei parar em um estacionamento vazio e ficar sentada até o pior dos tremores passar. Como ela pôde simplesmente jogar fora tudo que ligava as crianças ao pai? Como pôde apagá-lo tão completamente, tão rápido? Naquela noite, cometi o erro de verificar o Facebook no computador público da biblioteca durante minha sessão diária de internet. Cleo havia postado uma foto sua no que parecia ser uma sala de estar completamente redecorada. Tudo era branco, cromado e minimalista, nada parecido com o espaço familiar aconchegante e confortável onde Carlton costumava construir fortes de cobertores com as crianças. A legenda dizia: às vezes, é preciso se livrar do velho para dar espaço ao novo. Sinto-me grata por novos começos e recomeços. Os comentários eram exatamente o que eu esperava, amigos elogiando sua força, sua coragem, sua capacidade de focar no futuro. Alguém até escreveu: Carlton ficaria muito orgulhoso de como você está lidando bem com tudo. Fechei o navegador sem ler mais nada. Naquela noite, encolhida no meu carro atrás da lanchonete, me permiti chorar pela primeira vez desde que tinha ido embora, não as lágrimas silenciosas que eu vinha derramando há semanas, mas soluços profundos e angustiantes que vinham de um lugar tão enterrado que eu tinha esquecido que existia. Chorei por Carlton, pelos netos que talvez nunca mais visse, pela vida que perdi, pela mulher que eu costumava ser.
Mas, principalmente, eu chorei porque estava começando a acreditar no que as ações de Cleo sempre me disseram, que eu era descartável, que 5 anos de amor, serviço e sacrifício não significavam nada, que eu era apenas uma inconveniência a ser descartada quando não fosse mais útil. A crise de choro me deixou exausta, e adormeci encostada na porta do carro, com a bochecha pressionada contra a janela fria. Sonhei com Carlton quando era pequeno, puxando meu avental e pedindo ajuda para alcançar algo em uma prateleira alta. No sonho, eu era jovem novamente, forte novamente, necessário novamente. Acordei com o som do meu telefone tocando, um número que eu não reconhecia aparecendo na tela rachada. Por um momento, pensei em não atender. Na minha experiência ultimamente, números desconhecidos significavam contas que eu não podia pagar ou pessoas que eu não podia ajudar. Mas algo me fez deslizar o dedo pela tela. Senhora Peterson, aqui é Robert Shen, da Shen, Martinez e Associados. Eu era o advogado do seu filho Carlton. Estou tentando falar com a senhora há vários dias. Precisamos discutir alguns assuntos urgentes relacionados ao espólio de Carlton. Meu coração disparou. Na minha experiência, advogados ligando significavam problemas, contas médicas, problemas com o seguro, coisas com as quais eu não tinha condições de lidar. Pigarreei, tentando parecer mais tranquila do que me sentia sentada no meu carro atrás de uma lanchonete às 7 horas. Sim, aqui é Naim Peterson. Estou tentando falar com você há vários dias. Precisamos discutir alguns assuntos urgentes sobre o espólio de Carlton. Você poderia vir ao meu escritório hoje? É muito importante. Propriedade. Carlton sempre foi cuidadoso com dinheiro, mas eu presumi que tudo o que ele tinha iria para Cleo e as crianças. Senhora Peterson, há disposições específicas no testamento do seu filho que lhe dizem respeito diretamente, disposições das quais a senhora Peterson, Cleo, desconhece. Preciso muito falar com a senhora pessoalmente. Algo em seu tom de voz fez meu pulso acelerar. Você pode me dizer do que se trata? Não por telefone. Você pode estar aqui às 10 horas. Estou no centro da cidade, no edifício Morrison, na Quinta Rua. Olhei para as minhas roupas amassadas e passei a mão pelo cabelo sujo. Senhor Shen, eu provavelmente deveria mencionar que eu estou passando por um momento difícil agora. Talvez eu não esteja muito apresentável. Senhora Peterson, sua voz era gentil, mas firme, por favor, venha como está. Isso não pode esperar mais. 3 horas depois, eu estava sentado no escritório mais luxuoso em que já estivera, sentindo-me completamente deslocado. Robert Shen era um homem distinto na casa dos 50 anos, com olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Ele me ofereceu um café, que aceitei com gratidão. Foi a primeira xícara decente que tomei em semanas. Senhora Peterson, antes de começarmos, preciso lhe perguntar uma coisa. Por favor, responda com sinceridade. Qual é a sua situação atual? A pergunta me pegou de surpresa, e senti meu rosto corar. Estou entre casas no momento. Sua expressão ficou preocupada. Carlton mencionou que pode haver problemas com Cleo após a morte dele. Você está morando com amigos e familiares? A gentileza em sua voz quase me desfez. Olhei para as minhas mãos segurando a caneca de café quente. Vou ficar no meu carro. Entendo. Ele fez uma anotação em seu bloco de notas, e eu esperava um julgamento, mas seu rosto demonstrava apenas compaixão. Carlton era um homem muito intuitivo. Ele previu que isso poderia acontecer. Ele puxou uma pasta grossa de papel pardo e abriu-a com cuidado. Senhora Peterson, preciso ler várias partes do testamento do seu filho. Mas, primeiro, deixe-me perguntar, o que a senhora sabe sobre a situação financeira do Carlton? Não muito. Sei que ele tinha seguro de vida do trabalho e da casa, mas presumi que tudo fosse para Cleo e as crianças. O Sr. Shen assentiu lentamente. Carlton veio me consultar há cerca de 8 meses, logo após o diagnóstico de câncer. Ele foi muito específico sobre certas mudanças que queria fazer em seu testamento, mudanças que ele me pediu para manter em total sigilo até depois de sua morte. Ele pegou um documento e ajustou os óculos. Deixe-me ler a parte relevante. Para minha querida mãe, Naim Peterson, que tanto se sacrificou pela minha felicidade e bem-estar ao longo da minha vida, deixa a quantia de $7 milhões, a ser mantida em custódia e administrada por Shen,
Martinez e Associados até que a Sra. Peterson possa estabelecer moradia estável e gestão financeira. As palavras pareciam pairar no ar. Olhei para ele, certa de que tinha ouvido errado. Desculpe. Pode repetir? 7 milhões de dólares. Sra. Peterson, seu filho era muito mais rico do que a maioria das pessoas imaginava. Ele vinha fazendo investimentos extremamente bem-sucedidos há anos, e seu seguro de vida era substancial. Fiquei tonta. Mas Cleo disse que tudo agora pertence a ela. Sra. Peterson, posso perguntar exatamente o que Cleo lhe disse? As palavras saíram aos borbotões: a expulsão de casa, a crueldade casual, a completa rejeição dos meus 5 anos de serviço à família. Enquanto eu falava, a expressão do Sr. Shen tornava-se cada vez mais sombria. Carlton previu especificamente esse cenário, disse ele quando terminei. Há mais informações sobre o testamento que você precisa ouvir. Ele virou para outra página. Caso minha esposa, Cleo Peterson, tente tirar minha mãe da casa da família ou cortar o contato entre minha mãe e meus filhos, a custódia total de Emma Peterson e James Peterson será imediatamente transferida para minha mãe, Naim Peterson, com todo o apoio financeiro necessário incluído. Minha caneca de café escorregou dos meus dedos dormentes, e o Sr. Shen se apressou em pegá-la antes que ela atingisse seu tapete caro. Custódia? Mas como isso é possível? Carlton preencheu toda a papelada necessária meses atrás. Ele documentou vários comportamentos preocupantes que observou em Cleo, seu foco crescente nos pagamentos do seguro de vida dele, seus comentários sobre recomeçar após a morte dele, sua aparente falta de conexão emocional com o processo de luto dos filhos. Ele puxou outra pasta, esta mais grossa. Carlton também gravou várias conversas com Cleo durante suas últimas semanas, conversas em que ela discutia seus planos para depois da morte dele, incluindo a intenção de mandá-lo embora e possivelmente realocar as crianças para mais perto da irmã na Califórnia. Gravações? Sim. Carlton estava muito preocupado com o bem-estar dos filhos. Ele notou que Cleo parecia vê-los mais como acessórios para o seu estilo de vida do que como indivíduos com necessidades próprias. O Sr. Shen abriu outro documento. Há também uma carta que ele lhe escreveu, para ser entregue com esta informação. Gostaria que eu a lesse ou prefere lê-la em particular? Minhas mãos tremiam tanto que eu não confiava em mim mesma para segurar o papel. Você poderia ler, por favor? Ele desdobrou uma folha de papel com a letra familiar de Carlton. Mãe, se você está ouvindo isso, significa que meus piores medos em relação a Cleo se concretizaram. Sinto muito não ter podido avisá-la enquanto estava vivo, mas eu tinha medo de que ela virasse as crianças contra você se soubesse o que eu suspeitava sobre os verdadeiros sentimentos dela em relação à nossa família. Estou de olho nela há meses e vi como ela olha para você quando acha que ninguém está prestando atenção. Ouvi ela falando ao telefone com a irmã sobre como a vida dela será muito mais fácil quando não tiver mais que lidar com a mãe carente do Carlton. Sei que ela provavelmente disse que você não é querida, que é um fardo. Ela está errada. Você é a pessoa mais amorosa e altruísta que já conheci. Você abriu mão do seu próprio conforto para nos ajudar, e eu nunca esquecerei isso. O dinheiro que estou deixando não é apenas uma herança, é o pagamento por todos os anos em que você colocou as nossas necessidades antes das suas. É também a minha maneira de garantir que você tenha o poder de proteger Emma e James, como sempre me protegeu. Eu sei que Cleo vai lutar contra isso, mas eu me certifiquei de que ela não pudesse vencer. Você é a avó deles e os ama de um jeito que ela nunca amou e nunca amará. Eles precisam de você, mãe. Eu preciso que você cuide deles. Não deixe que a culpa ou dúvida impeçam de reivindicar o que é seu por direito. Você mereceu cada centavo, e essas crianças precisam de pelo menos um pai e mãe que coloque o bem-estar emocional delas em primeiro lugar. Eu te amo e sinto muito por ter esperado tanto para ter certeza de que você estaria protegido. Seu filho grato, Carlton. Quando o Sr. Shen terminou de ler, lágrimas escorriam pelo meu rosto, não de tristeza desta vez, mas de algo completamente diferente, alívio, vingança e, por baixo de tudo, uma crescente sensação de poder que eu não sentia há semanas. Quando podemos prosseguir com a transferência da custódia? Perguntei, com a voz mais firme do que em dias. O Sr. Shen sorriu. Podemos preencher a papelada hoje à tarde, mas primeiro, vamos tirar você desse carro e levá-la para um hotel enquanto providenciamos uma moradia mais permanente. Carlton reservou fundos especificamente para suas necessidades imediatas.
Enquanto discutíamos a logística, senti algo mudando dentro de mim. Por 2 semanas, fui vítima das circunstâncias, da crueldade da Cleo, da minha própria impotência. Mas, sentada naquele escritório, aprendendo sobre a elaborada rede de segurança que meu filho havia construído em torno de mim e dos filhos dele, percebi que não era mais uma vítima. Eu estava prestes a me tornar a pessoa mais importante na vida de Emma e James, com os meios financeiros para dar a eles tudo o que precisavam e a autoridade legal para protegê-los da negligência emocional da mãe. Carlton me dera mais do que dinheiro. Ele me dera propósito, poder e a chance de honrar sua memória amando seus filhos como sempre me amou. Pela primeira vez em semanas, sorri. 3 dias depois, eu estava em frente à casa que fora meu lar por 5 anos. Mas, desta vez, tudo era diferente. Desta vez, eu tinha documentos legais que mudariam tudo. O Sr. Shen insistira em me acompanhar, junto com uma assistente social do condado e um policial, procedimento padrão para transferências de custódia, ele explicará. Eu havia passado as 2 noites anteriores em uma confortável suíte de hotel, comendo pelo serviço de quarto e tomando longos banhos quentes, enquanto o escritório do Sr. Shen providenciava assistência emergencial para a moradia e processava a papelada. Eu estava usando roupas novas, nada extravagante, mas limpas e bem ajustadas. Tinha arrumado o cabelo e me sentia mais eu mesma do que em semanas. Mas a maior mudança não era visível. Era minha postura, a confiança silenciosa que vinha de saber que eu não era mais impotente. Lembre-se, disse o Sr. Shen baixinho enquanto caminhávamos pela entrada principal, deixe-me falar a maior parte do tempo inicialmente. Isso será um choque para a Sra. Peterson, e ela pode reagir emocionalmente. A policial, uma mulher de rosto gentil chamada Oficial Martinez, acenou com a cabeça em direção à casa. Estou vendo movimento lá dentro. Parece que tem alguém em casa. Apertei a campainha, a mesma campainha que eu já ouvirá milhares de vezes, mas nunca como visitante com autoridade legal. Através do vidro fosco, pude ver a figura de Cleo se aproximando. Ela provavelmente estava esperando uma entrega ou talvez uma de suas amigas aparecendo para admirar seu projeto de reforma. A porta se abriu, e a expressão de Cleo passou por várias mudanças rápidas: confusão, reconhecimento, irritação e, finalmente, algo próximo ao pânico ao notar a comitiva oficial atrás de mim. Naen, o que é isso? O que você está fazendo aqui? O Sr. Shen deu um passo à frente suavemente. Sra. Peterson, sou Robert Shen, advogado de Carlton. Precisamos discutir algumas questões jurídicas importantes relacionadas aos seus filhos. Podemos entrar? Não entendo. Naen, por que tem polícia aqui? Você está com algum problema? A ironia não passou despercebida. Mesmo agora, mesmo me vendo com advogados e documentos oficiais, a primeira suposição de Cleo foi que eu era o problema, que eu era quem tinha feito algo errado. Sra. Peterson, disse o policial Martinez gentilmente, estamos aqui para executar uma transferência legal de custódia. Podemos entrar para discutirmos isso em particular? O rosto de Cleo empalideceu, mas ela deu um passo para trás para nos deixar entrar. A sala de estar parecia exatamente como nas fotos do Facebook, estéril, cara e completamente desprovida de qualquer coisa que sugerisse que crianças moravam ali. Já não havia mais os toques acolhedores de Carlton, as fotos de família, os móveis confortáveis onde as crianças costumavam fazer a lição de casa e assistir a filmes. Onde estão Emma e James? Perguntou a assistente social, consultando sua prancheta. Eles estão na escola, disse Cleo automaticamente, mas então pareceu perceber as implicações da pergunta. Espera aí, o que você quis dizer com transferência de custódia? Do que se trata? O Sr. Shen abriu sua pasta e tirou os documentos que havíamos discutido. Sra. Peterson, preciso informá-la sobre certas disposições do testamento de seu falecido marido que estão entrando em vigor. Enquanto ele lia as seções relevantes em voz alta, observei o rosto de Cleo se transformar. A máscara polida que ela sempre usava começou a rachar, revelando algo cru e desesperado por baixo. Isso é impossível, ela interrompeu, elevando a voz. Carlton nunca disse nada sobre isso. Você está mentindo. Tenho todos os documentos originais aqui, Sra. Peterson, incluindo gravações de áudio de conversas entre você e Carlton, onde essas preocupações foram discutidas. Gravações? Sua voz agora era um sussurro. O Sr. Shen sacou um pequeno dispositivo digital.
Carlton documentou várias conversas em que você discutiu seus planos para depois da morte dele, incluindo sua intenção de afastar a Sra. Nain Peterson da vida das crianças e, potencialmente, se mudar para a Califórnia. Ele apertou o play, e a voz de Carlton preencheu a sala. Mesmo depois de semanas, ouvi-lo falar me fez sentir um aperto no peito de tristeza. Cleo, preciso saber quais são seus planos para a mamãe depois que eu partir. A voz gravada de Cleo era fria e objetiva. Carlton, já conversamos sobre isso. Sua mãe é adorável, mas ela não é minha responsabilidade. As crianças e eu precisamos de espaço para nos curarmos e seguirmos em frente. Seguir em frente para onde? Ando pensando que a Califórnia pode ser legal. Um novo começo, mais perto da minha irmã. As crianças vão adorar as praias. E a mamãe? Sua mãe já é adulta, Carlton. Ela vai dar um jeito. A gravação continuou, mas parei de ouvir as palavras. Em vez disso, observei o rosto de Cleo enquanto ela ouvia a própria voz me dispensando tão casualmente, discutindo meu futuro como se eu fosse o móvel do qual ela precisasse se desfazer. Quando a gravação parou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Como ousa, sussurrou Cleo, e por um momento pensei que ela estivesse falando com o Sr. Shen. Então ela se virou para mim, com os olhos brilhando de fúria. Como ousa entrar na minha casa com essas pessoas e tentar levar meus filhos? Eles não são só seus filhos, eu disse baixinho, falando pela primeira vez desde que entramos. Eles também são filhos do Carlton. E, de acordo com o testamento dele, agora são minha responsabilidade. Você não pode fazer isso. Eu vou lutar. Vou provar que você é inapta. Você é uma sem-teto. Você não tem emprego, nem dinheiro. O Sr. Shen pigarreou. Sra. Peterson, devo informá-la de que a Sra. Nain Peterson agora é beneficiária de uma herança de $7 milhões do espólio de Carlton. Sua situação financeira e de moradia foram completamente resolvidas. O valor atingiu Cleo como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, se apoiando no sofá de couro branco que substituíra o antigo e confortável sofá seccional de Carlton. $7 milhões, sua voz era quase inaudível. Mas o seguro de vida era de apenas $2 milhões. Eu já recebi isso. Carlton tinha investimentos e ativos significativos além da apólice de seguro de vida, explicou o Sr. Shen pacientemente. Bens que ele decidiu deixar para a mãe, juntamente com a custódia dos filhos. Observei a mente de Cleo acelerada, tentando processar a informação. Pude ver o momento exato em que a realidade a atingiu. Ela não só havia perdido os filhos, como também perderá o acesso ao dinheiro com o qual provavelmente contava. Isso não é justo, disse ela, e pela primeira vez sua voz embargou. Sou a mãe deles. Cuidei deles por anos. Você já? A pergunta saiu de mim antes que eu pudesse contê-la. Quando foi a última vez que você ajudou a Emma com os pesadelos dela sobre a perda do pai? Quando foi a última vez que você se sentou com o James enquanto ele chorava porque sentia falta das histórias de ninar do pai? A boca de Cleo abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Quando foi a última vez que você preparou uma refeição para eles em vez de pedir comida para a viagem? Quando foi a última vez que você perguntou como eles estavam se sentindo em vez de dizer para eles seguirem em frente porque a dor deles era inconveniente para o seu cronograma? Não é isso. Eu também estava de luto. Não, eu disse, com a voz cada vez mais forte. Você estava redecorando. Estava planejando um novo começo. Estava jogando fora os pertences do pai deles e dizendo para eles não serem dramáticos quando fizessem perguntas. A assistente social ergueu os olhos de suas anotações. Sra. Peterson, precisamos buscar as crianças às 15h15, horário de término da escola. A Sra. Nain Peterson providenciou um alojamento temporário, e o alojamento permanente será estabelecido dentro de uma semana. Cleo olhou ao redor da sala de estar estéril como se a visse pela primeira vez. As coisas deles, as roupas estão lá em cima, os brinquedos, a maioria dos brinquedos está guardada ou foi doada. A policial Martinez observou, consultando um relatório em seu telefone. De acordo com a documentação que recebemos, várias caixas com pertences de crianças foram removidas da casa na semana passada. Senti minha raiva crescendo novamente. Você se livrou dos brinquedos deles? Das coisas do pai deles e dos brinquedos deles?
Eu estava tentando ajudá-los a se curar, a voz de Cleo soou desesperada agora. Todas aquelas coisas velhas só os lembravam do que haviam perdido. Aquelas coisas antigas eram a conexão deles com o Pai, eu disse. Essas eram as lembranças de que eles precisarão quando forem mais velhos, quando quiserem se lembrar do quanto ele os amava. A assistente social fechou o caderno. Senhora Peterson, precisamos buscar as crianças às 15h15, horário de término da escola. A senhora Nain Peterson providenciou um alojamento temporário, e o alojamento permanente será estabelecido dentro de uma semana. Quando o grupo oficial começou a se preparar para a busca na escola, Cleo agarrou meu braço. Nain, por favor. Você não entende o que está fazendo. Essas crianças precisam de estabilidade, rotina. Eu posso providenciar isso. Olhei para a mão dela no meu braço, lembrando-me de todas as vezes em que a procurei ao longo dos anos, oferecendo ajuda, conforto, apoio, apenas para ser educadamente, mas firmemente, rejeitada. Cleo, disse eu gentilmente, tirando a mão dela do meu braço, você teve sua chance de me dar estabilidade. Em vez disso, você me ofereceu uma refeição no quarto de hotel e um projeto de redecoração. Caminhei em direção à porta, parei e me virei. As crianças poderão vê-la, é claro. Carlton queria que elas tivessem um relacionamento com a mãe, mas serão visitas supervisionadas e sob meus termos. Isso não acabou, ela gritou para mim, mas sua voz não tinha convicção. Enquanto dirigíamos em direção à escola primária, senti uma estranha mistura de tristeza e expectativa, tristeza pela família que Carlton tanto tentou manter unida e expectativa pela chance de dar a Emma e James o que eles realmente precisavam, não uma casa perfeita ou roupas caras, mas alguém que ouvisse seus medos, honrasse a memória de seu pai e os amasse incondicionalmente, do jeito que Carlton sempre me amou. A primeira coisa que Emma disse quando me viu esperando do lado de fora da sala de aula não foi a vovó Nain ou o que você está fazendo aqui. Foi um sussurro que partiu meu coração, você é real ou estou sonhando de novo? Ajoelhei-me ao seu nível, ignorando os olhares curiosos dos outros pais e professores. Eu sou real, querida, e estou aqui para levar você e James para casa. Mas a mamãe disse que você foi embora porque não queria mais morar conosco. A voz dela era tão baixa, tão cuidadosa, como se ela tivesse medo de que as palavras erradas pudessem me fazer desaparecer de novo. Senti a mão gentil da assistente social no meu ombro, um lembrete de que eu precisava ter cuidado com minhas respostas, de que tudo o que eu dissesse faria parte do registro oficial. Mas, olhando nos olhos confusos de Emma, de 8 anos, não consegui me importar com a documentação. Sua mãe estava errada, Emma. Eu nunca quis te deixar. Eu amo você e James mais do que tudo no mundo. James surgiu da sua sala de aula no final do corredor, sua arrogância de menino de 10 anos vacilando no momento em que me viu. Por um segundo, seu rosto se iluminou de pura alegria. Então ele pareceu se lembrar de algo, e sua expressão se fechou. Mamãe disse que você estava bravo com a gente, disse-lhe ao nos alcançar, sua voz tentando soar casual, mas sem sucesso. Ela disse que foi por isso que você foi embora sem se despedir. Olhei para essas duas lindas crianças, observando os muros cuidadosos que construíram em torno de seus sentimentos, a maneira como aprenderam a se proteger da decepção. Em apenas 2 semanas, elas já haviam começado a se adaptar a um mundo onde as pessoas que amavam podiam desaparecer sem aviso. James, Emma, preciso que vocês dois me ouçam com muita atenção, eu disse, sentando-me no chão do corredor para que ficássemos todos no mesmo nível. Eu não fui embora porque estava brava com vocês ou porque não queria morar com vocês. Fui embora porque sua mãe me pediu para ir embora, e eu pensei que tinha que fazer o que ela disse. Mas você é nossa avó, disse Emma, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Avós não deveriam ir embora. Você tem toda a razão. Vovós não devem ir embora, e eu nunca mais vou deixar você. A assistente social pigarreou suavemente. Crianças, a avó de vocês vai cuidar de vocês de agora em diante. Ela tem um lugarzinho legal para vocês ficarem, e toda a papelada legal já foi feita. James arregalou os olhos. Quer dizer que não precisamos mais morar com a mamãe? A pergunta pairava no ar, e percebi que aquelas crianças estavam tão infelizes com a vida pós-Carlton quanto eu suspeitava. Elas estavam de luto não apenas pelo pai, mas também pelo calor e conforto que haviam desaparecido de seu lar junto com ele. Você ainda verá sua mãe, expliquei cuidadosamente, mas vai morar comigo.
Teremos nosso próprio lugar, com espaço para todas as suas coisas e todas as suas lembranças do papai. Posso ter fotos do papai no meu quarto? Perguntou Emma imediatamente. A mamãe guardou todas porque disse que a deixavam muito triste. Você pode ter quantas fotos quiser. Faremos uma parede inteira de fotos do papai, se é isso que te faz feliz. James pareceu cético. Mamãe disse que você não tem dinheiro e que foi por isso que teve que ir embora. Como você pode cuidar da gente se não tem dinheiro? Sorri, lembrando-me da conversa que tive com o Sr. Shen sobre como explicar a herança aos filhos. Seu pai garantiu que eu tivesse tudo o que preciso para cuidar de você. Ele era muito esperto com o dinheiro e nos amava muito. Papai deixou dinheiro para você? Os olhos de Emma estavam arregalados. Ele me deixou algo muito mais importante do que dinheiro, Emma. Ele me deixou a tarefa de cuidar de seus tesouros mais preciosos, você e James. O caminho até o nosso alojamento temporário, um apartamento mobiliado de 3 quartos que o escritório do Sr. Shen havia providenciado, foi tranquilo. As duas crianças estavam sentadas no banco de trás, ocasionalmente cochichando uma com a outra, processando aquela grande mudança em suas vidas. Quando chegamos, observei seus rostos enquanto apreciavam o espaço modesto, porém confortável. Não era a casa modelo em que moravam com Cleo, mas era aconchegante de um jeito que aquela casa não era há meses. Este é o seu quarto, Emma, eu disse, mostrando o quarto menor. Eu já tinha começado a decorar com algumas das coisas favoritas dela que consegui recuperar, alguns bichinhos de pelúcia, alguns livros, a luz noturna que parecia uma borboleta. E James, este é seu. James ficou parado na porta do seu quarto, olhando ao redor para a cama de solteiro, a escrivaninha onde ele poderia fazer a lição de casa, a estante de livros esperando para ser preenchida. É menor que o meu quarto na casa da minha mãe, ele observou. É verdade. Tudo bem? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Parece mais quente, disse finalmente, como se alguém que me ama o tivesse escolhido. Naquela primeira noite, pedimos pizza e sentamos no chão da sala, comendo direto da caixa, algo que Cleo jamais teria permitido em sua casa impecavelmente cuidada. Contei a eles histórias sobre o pai deles quando criança, histórias que eles nunca tinham ouvido antes, e os vi rir pela primeira vez em semanas. O papai realmente colocou manteiga de amendoim no cabelo? Emma riu. Ele estava convencido de que isso faria seu cabelo crescer mais rápido, para que ele pudesse ficar parecido com seu jogador de beisebol favorito. Seu avô não achou graça quando chegou do trabalho e encontrou o cabelo de Carlton cheio de cipe. O que o vovô fez? Perguntou James, completamente absorto na história. Ele sentou seu pai na cozinha e passou 2 horas lavando o cabelo dele com detergente. E então disse a ele que, se quisesse ser como seu ídolo do beisebol, deveria praticar rebatidas e pegadas em vez de experimentar temperos. À medida que a noite avançava, notei pequenas coisas que me partiram o coração. Emma começou a limpar as caixas de pizza e os guardanapos sem que eu pedisse, algo que ela claramente havia sido treinada para fazer para manter a casa de Cleo impecável. James ficava olhando para o relógio e perguntando se era hora de dormir, como se estivesse com medo de quebrar alguma regra. Emma, querida, você não precisa limpar. Podemos fazer isso juntas daqui a pouco. Mas a mamãe diz que se não limparmos imediatamente, daremos trabalho extra para outras pessoas. Sua mãe tinha razão quando disse que é bom ajudar, eu disse cuidadosamente, mas em casa não precisamos nos preocupar em deixar tudo perfeito o tempo todo. Às vezes, é bom simplesmente relaxar e aproveitar a companhia. Naquela noite, depois que as duas crianças já estavam acomodadas em suas camas, sentei-me na sala e liguei para o Sr. Shen para atualizá-lo sobre a transição. Como eles estão se adaptando? Perguntou ele. Melhor do que eu esperava. Mas há sinais de que eles estão pisando em ovos há meses. Eles têm medo de fazer bagunça, medo de falar muito alto, medo de demonstrar muita emoção. Isso é consistente com o que Carlton documentou em suas anotações sobre o estilo parental de Cleo. A boa notícia é que crianças são resilientes. Com amor e paciência constantes, elas se lembrarão de como ser crianças novamente. Nas semanas seguintes, vi Emma e James lentamente voltarem à vida. Emma voltou a fazer chás da tarde com seus bichinhos de pelúcia, em vez de mantê-los perfeitamente alinhados na prateleira. James começou a deixar sua luva de beisebol no balcão da cozinha e seus deveres de casa espalhados pela mesa de jantar, em vez de guardar tudo imediatamente.
Começaram a fazer perguntas sobre o pai, não apenas as memórias higienizadas que Cleo havia permitido, mas perguntas reais sobre sua infância, seus medos, seus sonhos, seu senso de humor. Mostrei a eles vídeos no meu celular de Carlton ensinando-os a andar de bicicleta, de churrascos em família, de manhãs tranquilas de domingo, quando ele fazia panquecas com formatos engraçados. Papai tinha mesmo medo de aranhas? Perguntou James uma noite enquanto olhávamos álbuns de fotos antigos. Apavorada. Quando ele tinha mais ou menos a sua idade, ele me ligou gritando do banheiro porque tinha uma aranha na parede. Tive que subir e capturá-la com um copo e um pedaço de papel. Mas papai não tinha medo de nada, protestou Emma. Ah, querida, todo mundo tem medo de alguma coisa. Seu pai tinha medo de aranhas e tempestades. E da primeira vez que ele teve que fazer uma apresentação no trabalho. Mas ser corajosa não significa que você não tenha medo. Significa que você faz o que precisa fazer mesmo quando está com medo. Essas conversas foram curativas para todos nós. As crianças estavam resgatando o pai como uma pessoa real, em vez da memória perfeita que Cleo tentará preservar. E eu me lembrava de Carlton não apenas como o filho que eu havia perdido, mas como o homem que amou seus filhos o suficiente para protegê-los mesmo após sua morte. Mas a verdadeira descoberta aconteceu numa tarde chuvosa de sábado, quando Emma me encontrou chorando baixinho na cozinha enquanto eu preparava o almoço. Vovó Nain, a senhora está triste por causa do papai? Enxuguei os olhos e me ajoelhei na altura dela. Sim, querida. Sinto muita falta dele. Você já se sentiu triste pelo papai? Ela assentiu solenemente. Mamãe disse que eu não deveria chorar pelo papai porque isso também deixa outras pessoas tristes. Ah, Emma, puxei-a para um abraço. Não tem problema chorar quando você sente falta de alguém que ama. Chorar não me deixa triste. Me deixa orgulhosa de você ter amado tanto seu pai. Posso chorar com você às vezes? Sempre, querida. Podemos chorar juntas, rir juntas e lembrar do papai juntas. Naquela tarde, nós três acabamos no sofá, compartilhando memórias, lágrimas e lenços de papel. Pela primeira vez desde a morte de Carlton, seus filhos puderam vivenciar o luto de verdade, sentir suas emoções sem se preocupar com o impacto que isso teria nos adultos ao redor. Enquanto James adormecia no meu ombro e Emma se aconchegava com a cabeça no meu colo, percebi que Carlton havia me dado mais do que dinheiro e autoridade legal. Ele me dera a chance de dar aos seus filhos o que eles mais precisavam: permissão para serem humanos, para sentirem profundamente, para amarem sem medo. E, ao fazer isso, ele salvou não apenas a eles, mas a mim também. 6 meses depois, eu estava na cozinha da nossa nova casa, uma casa modesta de 3 quartos com um quintal onde Emma podia praticar cambalhotas e James podia jogar sua bola de beisebol contra a cerca e ouvir os sons de crianças sendo crianças. Nada de andar na ponta dos pés perto de móveis caros, nada de conversas sussurradas, nada de preocupação constante em perturbar a paz de alguém. Emma estava lá em cima tocando música enquanto organizava sua coleção de pedras, algo que teria deixado Cleo em pânico com o barulho e a bagunça. James estava na sala de estar, esparramado no chão com a lição de casa espalhada sobre a mesa de centro, ocasionalmente me dando respostas de matemática para eu ajudá-lo a resolver. Esses eram os sons que Carlton queria proteger quando fez seus arranjos secretos. Essa era a vida que ele imaginara para os filhos, bagunçada, barulhenta, real e cheia de amor incondicional. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Pela janela da frente, pude ver uma figura familiar parada na varanda, e meu estômago se apertou com a ansiedade antiga antes de me lembrar de que as coisas eram diferentes agora. Cleo estava parada na minha porta, segurando uma pequena sacola de presentes, com uma expressão mais insegura do que eu jamais a vira. Os últimos 6 meses não tinham sido gentis com ela. Corria o boato de que ela precisará vender a casa modelo. Aparentemente, os investimentos e o dinheiro do seguro de Carlton tinham sido estruturados especificamente para que a maior parte fosse para o fundo fiduciário dos filhos dele e para mim, deixando-a apenas com o suficiente para recomeçar, sem o suficiente para manter seu estilo de vida luxuoso. Olá, Nain, ela disse quando abri a porta. Eu queria poder ver as crianças por alguns minutos. Não é o seu dia de visita agendado, eu disse calmamente. Ao longo dos meses, estabelecemos uma rotina, visitas supervisionadas em sábados alternados à tarde, com o entendimento de que qualquer mudança precisaria ser discutida com antecedência. Eu sei.
Eu só trouxe uma coisa para Emma de aniversário na semana que vem, e pensei que talvez pudéssemos conversar. Observei seu rosto, procurando sinais da manipulação que antes lhe era tão natural. Em vez disso, vi algo que nunca tinha visto antes: humildade genuína. As crianças estão fazendo o dever de casa, eu disse, mas você pode entrar por alguns minutos. Ela me seguiu até a sala de estar, onde James ergueu os olhos dos seus problemas de matemática com uma expressão educada, porém cautelosa. Oi, mãe. Oi, querida. Como vão as aulas? Ótimo. Entrei no quadro de honra novamente. Sua voz era prática, sem buscar a aprovação dela nem rejeitar seu interesse. Que maravilha, James. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Havia algo diferente em seu tom de voz, mais suave, menos performático. James pareceu notar também, pois sua postura relaxou um pouco. Emma, gritei lá de cima, sua mãe está aqui. Emma apareceu no topo da escada, e observei a expressão de Cleo mudar ao observar a aparência da filha. O cabelo de Emma estava preso num rabo de cavalo bagunçado, ela usava roupas confortáveis que definitivamente já tinham visto dias melhores, e havia uma mancha de algo que poderia ser tinta ou marcador em sua bochecha. Ela parecia exatamente o que era, uma menina de 9 anos que pudera ser criança. Oi, mamãe, disse Emma, descendo as escadas, mas parando a alguns passos do chão. Trouxe um presente de aniversário adiantado para você, disse Cleo, estendendo a sacola de presentes. Emma me olhou pedindo permissão antes de aceitar, mais um sinal de como o relacionamento deles havia mudado. Dentro da bolsa, havia um pequeno medalhão de prata, nada caro nem chamativo, apenas simples e bonito. Tem uma foto do papai, disse Cleo baixinho. Achei que você gostaria de usá-lo às vezes. Emma abriu o medalhão e sorriu ao ver a foto de Carlton lá dentro. Obrigada, mamãe. É muito lindo. Você gostaria que eu ajudasse você a colocá-lo? Emma sentiu e, por alguns minutos, eles trabalharam juntos para prender a corrente em seu pescoço. Foi a interação mais natural que eu já tinha visto entre eles desde antes da morte de Carlton. Depois que Emma voltou para o andar de cima e James voltou para a lição de casa, Cleo e eu ficamos na cozinha, o espaço tomado por palavras não ditas. Eles parecem felizes, disse ela finalmente. Eles são felizes. Às vezes, também podem ficar tristes, o que é igualmente importante. Ela assentiu lentamente. Eu queria me desculpar, Nain, pela forma como te tratei depois que Carlton morreu, pelas coisas que eu disse. Encostei-me no balcão, observando seu rosto. O que mudou? Perdê-los, disse ela simplesmente. Perder os filhos me fez perceber que eu já os vinha perdendo, aos poucos, por tentar controlar tudo em vez de apenas amá-los. E ver o quanto eles prosperaram com você me fez entender que Carlton estava certo. Ele sabia do que eles precisavam e sabia que eu não estava pronta para dar isso a eles. Foi a coisa mais próxima de responsabilidade que eu já tinha ouvido da Cleo, e me vi amolecendo um pouco, apesar de tudo. Eles ainda precisam da mãe, eu disse, cautelosamente. Só que não da mãe que você estava tentando ser. Eles precisam que você seja sincera com eles, que os deixe ver suas emoções, que admita quando comete erros. Não sei como fazer isso. Fui criada para manter tudo sob controle, para nunca deixar ninguém ver você passar por dificuldades. Carlton também passou por dificuldades, principalmente no final. Mas ele deixou as crianças verem que não havia problema em ter medo, em ficar triste, em precisar de ajuda. Foi isso que o tornou um pai tão bom. Cleo ficou em silêncio por um longo momento, então disse algo que me surpreendeu: você é uma boa avó, Nain. Melhor do que eu jamais imaginei. Eu os amo. É tudo o que eu sempre fiz. Não, é mais do que isso. Você os escuta. Você vê quem eles realmente são, em vez de tentar transformá-los em quem você acha que eles deveriam ser. Enquanto se preparava para sair, Cleo parou na porta da frente. Nain, seria possível agendar uma visita extra na semana que vem para o aniversário da Emma? Eu gostaria de levar as duas crianças para tomar sorvete, só nós três. Considerei o pedido. 6 meses atrás, eu teria morrido de medo de deixar as crianças irem a qualquer lugar sozinhas com Cleo. Mas a mulher parada na minha frente não era a mesma pessoa que havia jogado fora os pertences de Carlton e ignorado minha dor.
Ela não estava completamente transformada, isso levaria anos, se é que aconteceria, mas estava tentando. Uma hora, eu disse. E eles me ligam quando você os pega e quando você os deixa. Obrigado. Depois que ela saiu, James levantou os olhos da lição de casa. Vovó Nain, a mamãe está melhorando? Era uma pergunta tão perspicaz vinda de uma criança de 10 anos, e percebi que aquelas crianças estavam observando a mãe com a mesma atenção que eu. Acho que ela está tentando melhorar, disse eu, honestamente. O que você acha? Ela parecia mais triste, mas mais simpática, disse-ele pensativo, como se talvez ela sentisse falta do papai como nós sentimos agora. Naquela noite, depois que as duas crianças já estavam na cama, sentei-me na varanda dos fundos com uma xícara de chá e pensei na estranha jornada que nos trouxera até aquele ponto. 6 meses antes, eu dormia no meu carro, convencida de que era indesejada e desnecessária. Naquela noite, eu era guardiã legal de 2 crianças prósperas, morando em uma casa confortável com segurança financeira suficiente para nunca mais me preocupar com necessidades básicas. Mas o dinheiro não era o verdadeiro presente que Carlton me dera. O verdadeiro presente era o propósito. Pela primeira vez em anos, eu acordava todas as manhãs sabendo exatamente por que eu era necessária, não como uma babá conveniente ou uma ajudante doméstica, mas como a pessoa que amava essas crianças incondicionalmente e sempre colocaria suas necessidades emocionais em primeiro lugar. Na manhã seguinte, Emma me encontrou na cozinha fazendo panquecas, a receita do Carlton, com muita baunilha e uma pitada de canela que ele nunca tinha medido, mas que sempre acertava em cheio. Vovó Nain, disse ela, subindo em seu banquinho de sempre no balcão do café da manhã, sonhei com o papai ontem à noite. Foi um sonho bom ou triste? Ótimo! Ele estava fazendo panquecas, assim como você, e me disse que estava feliz por você estar cuidando da gente. Senti lágrimas arderem nos meus olhos, mas não tentei escondê-las. Emma tinha aprendido que era normal adultos chorarem, que lágrimas não significavam que algo estava errado. Também fico feliz em cuidar de você, querida. É o melhor emprego que já tive. James entrou cambaleando na cozinha, ainda de pijama, com o cabelo espetado em todas as direções. São as panquecas do papai? Eles são, com um pouco mais de baunilha, exatamente como ele costumava fazer. Enquanto estávamos sentados ao redor da mesa do café da manhã, com a calda pingando nos pratos e o suco de laranja derramado no jogo americano, percebi que era por isso que Carlton vinha lutando naqueles últimos meses, não apenas pela segurança financeira dos filhos, mas pelo direito deles de viver em um lar onde o amor fosse mais importante que a perfeição, onde a tristeza pudesse coexistir com a alegria, onde ser humano não fosse apenas tolerado, mas celebrado. Lá fora, eu ouvia os vizinhos iniciando suas rotinas de fim de semana, cortadores de grama zumbindo, crianças brincando nos quintais, os sons normais de famílias vivendo suas vidas. Fazíamos parte daquilo agora, Emma, James e eu. Pertencíamos a algum lugar novamente. Mais tarde naquele dia, enquanto eu colocava Emma na cama, ela me olhou com aqueles olhos castanhos sérios que me lembravam tanto do Carlton naquela idade. Vovó Nain, a senhora vai nos deixar de novo? Nunca, eu disse, afastando o cabelo da testa dela. Vou ficar aqui até você crescer e não precisar mais de mim. E então o que você vai fazer? Sorri, pensando em todas as possibilidades que se estendiam à nossa frente. Então serei a avó que mima seus filhos e conta histórias constrangedoras sobre como os pais deles costumavam comer terra e passar manteiga de amendoim no cabelo deles. Emma deu uma risadinha. James comia terra o tempo todo. Seu pai também. Acho que pode ser genético. Enquanto apagava a luz da cabeceira e me dirigia para o meu quarto, me vi no espelho do corredor. A mulher que me olhava era diferente daquela que, envergonhada, havia empacotado seus pertences 6 meses antes. Ela estava mais forte, mais confiante, mas também, de alguma forma, mais dócil. Ela agora reconhecia seu valor. Carlton salvou a todos nós, seus filhos, de uma vida de negligência emocional, e a mim do desespero de acreditar que eu era descartável. Seu último presente não foi apenas dinheiro ou documentos legais. Foi o lembrete de que o amor não termina com a morte, que proteger as pessoas com quem nos importamos às vezes exige escolhas difíceis e que, às vezes, o maior ato de fé é confiar em outra pessoa para continuar o que começamos. No meu quarto, abri a gaveta onde guardava a última carta que Carlton me enviou, aquela que o Sr. Shea me dera junto com todos os documentos legais.
Eu já tinha lido dezenas de vezes, mas naquela noite precisava rever suas palavras. Você não é um fardo, mãe. Você nunca foi. Você é o coração desta família, e preciso que se lembre disso quando as coisas ficarem difíceis. Cuide dos meus filhos como cuidou de mim, com paciência, com humor, com amor incondicional. Eles precisarão que você seja forte, mas também precisarão que você seja humana. Obrigada por tudo que sacrificou por mim. Agora é a minha vez de cuidar de você. Dobrei a carta com cuidado e a guardei de volta na gaveta. Amanhã era domingo, o que significava panquecas, recados e talvez um passeio ao parque se o tempo estivesse bom, uma vida familiar simples e comum, do tipo que Carlton sempre prezara, do tipo que ele sempre garantirá que seus filhos continuassem tendo. Pela primeira vez em meses, adormeci sem nenhuma preocupação com o futuro. Estávamos exatamente onde devíamos estar.